Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Eu apurei que, no caso, o Yuri Alberto ele tem 2 sondagens hoje, uma do Everton e outra do West Ham, os 2 clubes da Inglaterra, os 2 clubes de Premier League. O Yuri Alberto vive a pior fase da sua carreira, tá? Eu vou provar isso para vocês. Devia até ter colocado os números na tela, mas eu vou só falar esses números aí para vocês, tá? Só para vocês terem uma ideia, em 2023 foram 29 jogos do Yuri Alberto, tá? 5 gols e 5 assistências em 29 jogos. A média de gol dele é de 0,17 por partida, tá? A pior desde 2019, quando ele foi para o Inter, quando ele chegou no Inter. Então, essa é a pior desde 2019. Dos 29 jogos que ele atuou esse ano, foi titular em 27. Ele só ficou fora aí de jogos do Corinthians no ano, né? Dos 29 jogos que atuou, foi titular em 27. Jejuns na temporada 2023, tá? Foram 3 grandes jejuns. Vamos lá. Do dia 21 de janeiro a 19 de fevereiro, ele ficou 6 jogos sem marcar gols. Inter de Limeira, Guarani, São Paulo, Portuguesa, Palmeiras e Mirassol. Ele voltou a marcar contra o Santos, no dia 26 de fevereiro. No dia 12 de março, né, começou um outro jejum, que foi do dia 12 de março ao dia 2 de maio. Esse pegou, hein? Já são 9 jogos. O primeiro foi 6 jogos. O segundo jejum foi 9 jogos. Do dia 12 de março até o dia 2 de maio, tá? Deixa o like aí, gente. Deixa o like aí para ajudar, tá? Foram 9 jogos. 9. Ituano, Liverpool, né? O Liverpool do Uruguai, né? Remo, Cruzeiro, Argentino Júnior, Goiás, Remo de novo, Palmeiras e Del Valle. Voltou a marcar contra o Fortaleza no dia 8 de maio. Então, olha só. Primeiro jejum, né? Entre janeiro e fevereiro, 6 jogos. Segundo jejum, entre março e maio, 9 jogos. E o atual jejum dele já é de 10 jogos novamente. Já é o recorde, né? Que dura desde o dia 11 de maio. Então, ele quebra o jejum no dia 2 e começa outro, né? No dia 11. São 10 jogos. Botafogo, São Paulo, Atlético Mineiro, Flamengo, Argentino Júnior, Fluminense, Atlético Mineiro, América Mineiro, Del Valle e Cuiabá. É brincadeira, né, velho? Esse é o jogador que tem ainda sondagens, né? Com 22 anos, né, ainda tem sondagens do futebol europeu. Eu vou explicar isso aí para vocês e a vontade do Corinthians. Só para você entender os números do Yuri Alberto na carreira, em 2022 pelo Corinthians foram 28 jogos, 11 gols, 0,39 a média. Em 2022 pelo Zenit, 15 jogos, 6 gols, 0,40. Em 2021 pelo Inter, 55 jogos, 19 gols, média de 0,34. E 2020 pelo Inter, 29 jogos, 11 gols, média de 0,37.
o Yuri Alberto, né, ele tem o pior, né, desempenho, porque 2023, né, a média de gol deles é 0,17. Ele tem o pior desempenho dele desde que ele chegou, né, no Inter em 2019. Então, é uma situação, tá? É bom lembrar que o Corinthians quase penhorou o clube para comprar 50% do Yuri Alberto. O Corinthians deu Robert Renan, que já tinha propostas da Europa e sondagens da Europa na época. O Corinthians deu Duqueiroz, lembrando que o Corinthians recusou uma proposta de 8 milhões de euros pelo Duqueiroz, tá? Eu custei a acreditar, mas depois trouxe a informação para vocês que era verdade, porque o Duílio, né? Enfim, mostraram isso lá, provaram isso. É bom lembrar que o Corinthians, para comprar 50% do Yuri Alberto, gostando ou não do Duqueiroz, o Corinthians recusou uma proposta de 8 milhões de euros. Eu sempre falei para vocês. Eu sempre falei para vocês que foi um grande erro o Corinthians ter recusado a proposta pelo Duqueiroz. Um grande erro. 8 milhões de euros, eu vivia falando, não vai vender nunca mais. O Corinthians comprou o Yuri Alberto valendo 50 milhões de euros. Porque se ele comprou 50% por 25 milhões de euros, quer dizer que o jogador vale 50 milhões. Mas não ia vender nunca, não ia recuperar nunca esse dinheiro. Agora, a questão é, o Corinthians tem 50% do Yuri Alberto e pagou aí 25 milhões de euros. Eu te pergunto, você acha que chega uma proposta de 60 milhões de euros por ele? Que seria a única maneira do Corinthians lucrar. Se chegasse uma proposta de 60 milhões de euros por ele. Porque aí o Corinthians ficaria com 30. Porque lembrando, qualquer proposta que chegar para o Yuri Alberto, metade é para o Zenit. Ainda tem 80% que entregar agora do Mantuan. Tá? 80%. Vocês estão entendendo? Então o Corinthians penhora o clube, dá o Duqueiroz, que se recusou uma proposta de 8 milhões de euros por ele. Você dá o Robert Renan, que já tinha sondagens e até propostas da Europa, e que agora é seleção brasileira. Você dá o Mantuan, 40% do Mantuan, e depois vende 40% por Deus sabe o valor. Você dá prioridade de compra no Pedro. Tinha dado goleiro, aí voltou. Enfim, foram envolvidos 5 jogadores. Para trazer o Yuri Alberto, foram envolvidos 5 jogadores, sendo que 3 foram embora em definitivo. Duqueiroz, Mantuan e o Robert Renan. Tá? Essa é a verdade. E os outros 2 que foram envolvidos, um é o Pedro, que é prioridade de compra, e o outro é o Ivan, que voltou. Então, cara, você tem noção que o Corinthians recusou 8 de euros pelo Yuri Alberto, tá? Desculpa, pelo Duqueiroz. Se chegar a 10, vai chegar uma proposta, por exemplo, vai chegar uma proposta para o Yuri Alberto de 15 milhões de euros. 15. Vai. Para mim é o que chega. Anota e me cobra. Uma proposta de 15 milhões de euros. Corinthians fica com quanto? 7,5. Não pá, menos que o Duqueiroz. Então você perdeu de graça Mantuan e Robert Renan. Cara. Hein? Eu não falava isso, Thiago. A minha frase é: não confunda os youtubers e jornalistas, tá, Thiago? A minha frase sempre foi: o tempo dirá. Se essa negociação foi boa, o tempo dirá. Tá? Essa é a verdade. Então a gente agora tá vendo aí o que tá acontecendo com o Corinthians, né? Uma situação realmente triste, porque agora o Yuri Alberto tem sondagens do Everton e tem sondagens. O Yuri Alberto tem sondagens do Everton e tem sondagens do West Ham.
Dentro do Corinthians, me falaram que se chegar uma proposta boa, vão vender. E o que seria uma proposta boa? Eu acho que uns 20, 25 milhões de euros. Mas o Corinthians vai ficar com metade disso. Dinheiro vai entrar. Ah, mas demos jogadores, não demos dinheiro. Não, deu patrimônio. Vale dinheiro. Robert e Renan vale dinheiro. Hein? E aí eles entendem agora que podem, né? Entendem agora que podem fazer, que podem agora, né? Vender o Yuri Alberto e o Yuri Alberto e depois arrumar um outro centroavante no mercado da bola, que eles acham que é fácil, né? Um centroavante no mercado da bola. Então a questão do Yuri Alberto é essa, tá? A questão do Fausto e do Rony, eu estou tentando confirmar aqui. Eu chamei duas fontes para falar sobre o assunto, tá? Enfim, o Corinthians tem, né? O Corinthians tem interesse em vender jogadores na próxima janela. O Corinthians, na sua previsão orçamentária, que todo clube faz no início de ano, o Corinthians precisa vender 100 milhões em jogadores, tá? 100 milhões. Então, o Yuri Alberto já poderia ajudar bastante nisso, não é? O Yuri Alberto já poderia ajudar bastante nisso. Se vender por 20 milhões, por exemplo, é que vai entrar 10, né? Vai entrar 10, 20 milhões, que a gente já bateria uns 50 milhões. E mais alguns jogadores que vão sair. Então, não se assustem se na próxima janela o Corinthians vender o Yuri Alberto, o Fausto Vera, e o Rony pode ir, né? E o Roger Guedes, hein? O Roger Guedes também poderia sair, mas não tem proposta para ele. Então o Corinthians vai 100 milhões de reais, né? O Corinthians não, o Corinthians vai ter que vender jogadores e, enfim, chegando as propostas não vai ter problema nenhum, tá? 20 milhões de euros, fica com a metade, isso, fica 10, tá? Fica 10. 100 milhões de reais, óbvio, né? Com certeza. É o que o Corinthians pretende vender aí.